Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Bíblia em Comunidade. No vídeo de hoje trataremos da temática da Crisma. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração e nos dê o sabor das coisas divinas. Amém? Crisma. Para que crismar? Como que se dá o ritual ou para que se dá este evento? Então, vamos entender que a crisma, ela está dentro de um conjunto que se chama sacramentos e depois de um outro conjunto menor ainda, que é os sacramentos de iniciação cristã. Esses sacramentos de iniciação cristã, eles são 3: batismo, eucaristia e o crisma. O crisma, com o batismo, sobretudo, eles são rituais muito cercados de social, de vida pagã, de vida do mundo. O que eu quero dizer? Quero dizer que a gente preocupa, aspas, né? Não é todo mundo, mas um grupo de pessoas preocupam muito com as fotos, com a confraternização, com o vestuário. Não estou dizendo que isto não seja importante. Isso é importante e é bom, mas não é essencial. O essencial é que esses sacramentos se tratam de um processo, de um evento de evangelização que coloca o fiel como participantes do corpo místico de Cristo. Isto que é essencial, entender isto, participar da igreja viva. Para que ser crismado? Ser crismado é exatamente para receber os dons do Espírito Santo. Como nós vimos em Pentecoste, no livro Atos dos Apóstolos. Os apóstolos já estavam lá pronto, cheio do conhecimento de Jesus, mas não tinham ainda a coragem para anunciar. Ainda tinham medo. E com a vinda do Espírito Santo sobre eles, eles então se enchem, se transbordam da presença do Espírito, e aí eles passam então a não ter medo mais. Eles passam a desfrutar melhor das coisas de Deus, a vivenciar melhor teologais. O que são os dons teologais? São aqueles dons que Deus nos dá, que são 3: fé, esperança e caridade. A gente passa a ter amor diferenciado pela palavra de Deus, pela Bíblia. A gente passa a amar diferente a igreja e os seus rituais, a comunidade na qual estamos inseridos. Tudo isso é pela força do Espírito Santo. Então, a palavra crisma, ela significa unção, e é uma palavra que vem do grego, e logo unção com óleo, e o óleo então é conhecido também como óleo do crisma, porque na igreja nós temos outros óleos, mas hoje estamos falando do óleo do crisma. E para que então ser ungido, ser separado, fortificado com essas forças vitais do Espírito? Para que nós possamos ser testemunhas, para que nós podemos confessar que Jesus é nosso único Senhor e Salvador. Amém? Continuemos. O batismo e a crisma,
elas têm, se tivesse, imaginemos que tivesse as grandes obras de Deus realizadas. Vamos fazer uma lista. Qual seria, aí, por exemplo, 10 grandes obras de Deus realizadas para a humanidade? Então não tenham dúvida, com certeza o batismo e a crisma estariam dentro desta lista. Com uma diferença, porque o batismo ele tem a sua fundamentação bíblica, a sua raiz, a sua fonte na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Já o crisma, ele tem a sua fundamentação bíblica, a sua raiz em Pentecoste, na vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, que a partir daí inauguram a igreja primitiva, inaugura a igreja de Jesus Cristo. É como se desse aquele sopro para que a igreja pudesse sair pelo mundo todo a anunciar Jesus Cristo. Então, a partir da efusão do Espírito Santo, esta coragem, essa dinâmica, esse sabor pelas coisas de Deus e o anúncio. Essa é a diferença entre esses dois sacramentos de iniciação. Santo Agostinho, ele vai dizer que o batismo é como uma força aonde o cristão ele é amassado com água para se tornar um pão. Mas sem o fogo, a massa, mesmo que esteja pronta, não se torna pão. É preciso fogo. E o que é esse fogo? O que simboliza isso? Ele vai dizer que esse fogo é a unção, o Espírito Santo que vem sobre os fiéis. E aí, o que ele vê? Ele vê esse fogo agindo e o fiel, então, se tornando um pão, membro do corpo de Cristo. Ele se torna o pão da vida, para ser doado e consumido pelos irmãos. Santo Tomás vai dizer que a crisma é exatamente para que o fiel que recebeu a crisma, ele seja confessor da fé que ele recebeu da igreja, que ele seja evangelizador dos ensinamentos que ele recebeu dos apóstolos e também de nosso Senhor Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que o batismo e a crisma só se recebe uma única vez, porque esses dois sacramentos, ele imprime caráter. O que é imprimir caráter? Lembram quando a gente escreve numa folha de papel com um lápis? E aí a gente está aprendendo a escrever, escreve com força. E aí vê que quero apagar o que eu escrevi. Eu pego a borracha, desmancho. Mas quando eu olho na folha do papel, está lá o caráter impresso na folha de papel. Esses dois sacramentos, eles têm a capacidade de fazer isto com a nossa alma. Está impresso na nossa alma que fomos batizados e que fomos crismados. Meus irmãos, minhas irmãs, agradeço a vocês por estar aqui até agora, nesse momento desse vídeo. Eu paro para pedir a vocês que curtem o vídeo, que dê um like se gostaram e também compartilhem, ajude a evangelizar, ajude a proclamar que Jesus é o Senhor da nossa vida e um pouco dessa doutrina, desse ritual com tanta fundamentação bíblica. E vou pedir a vocês também que deixem aqui nos comentários uma palavra sobre os crismandos, os fiéis que foram crismados, que vocês conhecem, sobretudo aqueles que foram crismados há pouco tempo, na última crisma da sua comunidade, nos últimos eventos do ritual da crisma. O que aconteceram com eles? Eles foram crismados, assumiram
serviço da igreja, como Santo Tomás indica, assumiram a evangelização, como Santo Agostinho coloca a questão de ser o corpo místico de Cristo, ou eles simplesmente sumiram da igreja, sumiram da comunidade e estão por aí. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus, fica na paz. Tchau, tchau!